Estamos aqui quase pontualmente às 13 horas para apresentar os 60 minutos aí para todos vocês, tá bom? Um abraço a todos, contamos com a sua audiência aí a partir de agora aqui no Facebook. Vamos lá então, começando o programa de hoje. (13h10), muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Estamos aqui no 104.9 da Cidadania FM. Também estamos no Facebook com imagens aqui do estúdio da Cidadania FM, na Estância Turística de Avaré. Eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá, o Oswaldo Titonelli, experiente jornalista que aciona os botões eletrônicos para o programa de hoje. Vamos lá, as notícias do dia. Aliás, muitas notícias hoje, nesta terça-feira. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também temos os amigos, amigas aniversariantes da nossa agenda e também da agenda aí do Facebook. Estaremos mostrando um resumo da sessão de Câmara ontem, Tonelli, foi até 1 da manhã, viu? Uma sessão longa, mas com muitas informações. Estaremos também mostrando as notícias direto de Brasília. Estaremos aí com a nossa parceria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Inclusive, a Comissão de Ética do Senado analisando a postura das 6 senadoras que sentaram-se à mesa do Senado por 6 horas e para protestar contra a reforma trabalhista. E agora, o mesmo Conselho de Ética que amenizou para o lado do Aécio pretende até caçar as tais 6 senadoras. Pode, ô Titonelli? Pode, Arnaldo? Não pode, né? Também estaremos falando aí da história hoje. Hoje, há 138 anos, nascia Emiliano Zapata, revolucionário mexicano. Entre essas e outras informações, teremos também a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré e um passeio aí pelos todos os blogs informativos da Cidadania FM. E vamos em frente com os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13h13, conosco o DI Ressonância Magnética, do Dr. Ronaldo Abdala. Estava na Câmara ontem até tarde, né, Dr. Ronaldo, acompanhando o trabalho aí dos vereadores. O DI Ressonância Magnética fica na Mato Grosso, número 800-3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Também o Miranda Táxi está conosco. O Miranda Táxi, que tem o telefone 997-299608. Pelo WhatsApp você pode agendar com antecipação de 24 horas a sua viagem aí para qualquer ponto do Brasil. E também temos a NT Chaveiro, Avenida Paranapanema. O Nelson fica ali no 263 da Avenida Paranapanema, 37321779, 24 horas 997 611501. São os amigos aí que apoiam a cidadania, além da Farmaguide e também da nossa clínica de vacinas aí aqui do Largo São Benedito. Aniversariantes de hoje, Valdemar Mesquita e Renan Silva aniversariam hoje, e também a Ellen Fiorini. Parabéns aí, estão aqui na nossa agenda de amigos da cidadania e os amigos do Face. Vamos ver quem faz aniversário hoje: o Leonardo Coelho, a Taine Domingues, a Pati Mari, o Pat Mary, né? Raquel Nonato, Carlos Luquezzi, também o Francisco Reale. Então, todos amigos aí que aniversariam hoje, parabéns aí, e a gente vai agradecendo a Carol Albuquerque, também o Flávio Zandoná, vereador, um abraço para o Flávio, também a Regiane de Branco, a Toninha de Ângeles, que são os amigos
que já acessaram a nossa página. E abrindo aqui a nossa página do Facebook para ver o que as nossas últimas postagens, aquelas mais interessantes que nós acabamos de postar de ontem para hoje aqui na nossa página. Além da nossa imagem ao vivo do nosso programa aí, o Nicolau Rodrigo também acessou, a Silvia Rocha, abraço para todos eles. Temos aí a postagem da Palavra Livre de ontem da Câmara, que falamos de vários temas, falamos de Avaré Prev, falamos da apropriação de uma fazenda, que já é herança jacente, herança da prefeitura pela falta de herdeiros, né, do proprietário. Falamos sobre a prestação de contas do carnaval, postes pintados e os gastos fazendo esse tipo de cobrança, e a palestra do sociólogo Gessé de Souza, que está sendo programada, ou está programado para o dia 22 e 23 de setembro. Estamos só definindo o local, e o Gessé de Souza é um dos principais sociólogos hoje. Para entender o Brasil, precisa ser bem entendido, né, Teodonari? Então, ele estará explicando como entender o Brasil, né? Que caça-se uma presidente honesta por pedalada fiscal e não deixa investigar um presidente que é envolvido aí com malas e malas de dinheiro. Interessante, né? Como é que explica um país assim, né? É uma dúvida que eu tenho. Perguntar aí para o sociólogo Gessé de Souza, quando ele estiver aqui, como é que a gente consegue realmente explicar isso. Tem explicação, Arnaldo? Pode, Arnaldo? Também não pode, né? Eu e o Barreto fizemos um vídeo direto da Câmara hoje, explicando tudinho isso que aconteceu, as coisas mais importantes que aconteceram na sessão de Câmara. Um outro vídeo muito interessante, dia 6 e dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos soltou bombas em Nagasaki e Hiroshima. E com mais de 11 milhões praticamente já foram visualizados essa animação que um artista fez aí de como teria sido a bomba caindo em Nagasaki e Hiroshima e fulminando aquelas pessoas. Interessante o vídeo, é uma animação muito realista até, e várias pessoas já viram, já compartilharam, e vale a pena dar uma olhadinha aí, muito interessante, embora extremamente triste. Uma comparação também do que aconteceu em 1973, 74 com o Chile e o que está acontecendo com a Venezuela hoje. Interessante também ver, porque esses países têm muitas semelhanças. De um lado era o cobre no Chile e do outro lado é o petróleo na Venezuela. E o papel do grande capital internacional querendo literalmente mudar as regras de convivência, de comércio e tudo mais desses países. Vale a pena para fugir um pouquinho do que a mídia tradicional realmente mostra. E outra entrevista interessante que nós mostramos foi da Globo News, o programa que é de entrevista, e foi entrevistado exatamente Noam Chomsky, que é um filósofo, um linguista, estudioso, enfim, norte-americano, dizendo exatamente o que parte da elite brasileira não gosta, viu? É muito interessante o que ele diz dos avanços que nós tivemos recentemente, isso do ponto de vista de um estudioso norte-americano que conhece muito bem o Brasil, que é o Noam Chomsky. Vale a pena dar uma conferida. Um abraço aí para o Cláudio Duarte, e para completar as postagens, você viu que eu postei bastante coisa, viu, Titonelli? Esse é muito interessante também. Faz 75 anos que foi feito esse material pelo Instituto Walt Disney sobre o Rio de Janeiro, sobre o Carnaval e sobre o Zé Carioca. O Zé Carioca foi exatamente criado dentro da política de boa vizinhança da época, né? Isso há 75 anos atrás, contemporâneo aí do nascimento do Caetano Veloso, viu? Que completou 75 anos ontem. E esse vídeo que eu estou mostrando aí, um vídeo original dos estúdios Walt Disney, sobre o Rio, o Carnaval e sobre a criação do Zé Carioca, que tem a gravação original do Aquarela do Brasil. Muito interessante, cantada pelo líder, né, do Aloysio de Oliveira, que era o que canta exatamente nessa gravação aí. Ele que era o líder do Bando da Lua, se não me engano, ou Anjos do Inferno. Agora estou um pouco
em dúvida qual o grupo que ele era o líder. E foi o Luiz Oliveira, foi importante aí para a musicografia brasileira, inclusive foi parceiro do Tom Jobim em algumas músicas. Nós vamos em frente então com as notícias, quase que sai com as músicas aí, né? Com as músicas que fizeram a nossa cabeça, não. Hoje são as notícias do dia. Vamos à previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. Sabe quanto que está a temperatura agora? Nossa, tudo isso, eu estou de blusa? 29 graus? É o que está indicando aqui o clima-tempo. A máxima de hoje será 30 graus e 14 graus de mínima. Não vai chover hoje aqui em Avaré, viu, pessoal? E o Cláudio Duarte mandando um abraço pra gente, um abração, ele está dizendo. Eu estou retribuindo aí ao Cláudio Duarte. O Cláudio acho que mora em Campinas, né, Cláudio? Se não me engano, um abração para você aí. 31% de umidade relativa mínima, 84% de umidade relativa máxima aqui na Estância Turística de Avaré. 6h46 o nascer do sol, 17h57 o pôr do sol. É o que nós temos de previsão, sol com algumas nuvens, sem chuva, portanto, hoje aqui na Estância Turística de Avaré. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho nas principais matérias da Câmara Municipal, mas eu chamo direto Brasília primeiro, viu, Titonelli? Um bloco informativo, inclusive essa história do Conselho de Ética que quer punir 6 senadoras, mas não quer punir o Aécio, não. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O Conselho de Ética escolhe hoje o relator para a denúncia contra as senadoras. Graziele Bezerra tem os detalhes ao vivo. Um bom dia, Graziele. Bom dia, Gilson. O Conselho de Ética do Senado escolheu já tarde o relator do processo contra as senadoras Gleice Hoffmann, Fátima Bezerra e Regina Souza, do PT, além de Vanessa Graziotin, do PCdoB, Lice da Mata, do PSB e Ângela Portela, do PDT. As senadoras ocuparam por cerca de 6 horas a mesa do plenário no mês passado para impedir a votação da reforma trabalhista. Por enquanto, o que existe contra as parlamentares é uma denúncia, mas o presidente do Conselho, senador João Alberto, do PMDB, adiantou que o relator pode transformar o processo em uma representação se considerar o caso grave. Com o avanço da denúncia, as senadoras poderão ser advertidas ou censuradas pela conduta do dia 11 de julho. E se o processo se transformar numa representação, a pena máxima pode chegar à perda de mandato. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Doenças de pele contaminaram 6 servidores de presídios do Distrito Federal. Daiana Vitor tem as informações ao vivo. É com você, Daiana, bom dia. Bom dia, Gilson. Até o começo deste mês, pelo menos 6 agentes penitenciários do Distrito Federal contraíram alguma das doenças de pele diagnosticadas entre os detentos. A maioria está com sarna, mas há casos também de impingem, furúnculos, entre outros. Até o dia 31 de julho, era apenas um agente diagnosticado com impingem. Ainda 7 adolescentes internadas na unidade de semi-liberdade do Guará também contraíram sarna. A informação foi confirmada pela Secretaria da Criança do DF. Os primeiros casos de doenças de pele começaram ainda no primeiro semestre entre os presos. Em junho, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário tratou quase 700 detentos, mas em julho o número de contaminados subiu para mais de 2.600. A pasta da saúde afirmou que está tratando todos os diagnosticados com medicamentos orais e tópicos. As celas também foram limpas com criolina. Até o fim dessa reportagem, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário não havia se posicionado sobre a ampliação de contaminados com doenças de pele. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor. O indicador antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas avançou 1,5 ponto em julho, alcançando 98,4 pontos depois de 2 quedas consecutivas. Ele é calculado em uma escala de 0 a 200 pontos, com base na expectativa de consumidores e de empresários em relação ao mercado de trabalho nos próximos meses. Ainda segundo a FGV, apesar das quedas, existe forte otimismo em relação à geração de empregos na economia brasileira. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é.
13 horas e 25 minutos, 60 minutos, aqui pela Cidadania FM. Dando uma olhadinha nos blogs informativos, servidores da Prefeitura receberão 13º em 2 parcelas, e ontem isso foi muito exaltado por alguns vereadores governistas, como se fosse uma coisa inédita, viu, Titonelli? Isso já acontece em todos os níveis, federal, estadual, já aconteceu aqui em Avaré, na época do Barquete, na época do Poio, e o pessoal, talvez até por, na verdade, tentar exaltar o governo atual, fez aí comentários bastante elogiosos, pelo menos 3 ou 4 vereadores, e isso é bom para o funcionário, não há dúvida, né? Mas é algo previsto, inclusive, em legislação. Agora, o aumento até agora, nada, viu, Titonelli? Não foi nenhum projeto de lei, a data base já foi para o espaço, né? Seria em maio, se não me falha a memória, e já estamos no mês de agosto, está prometido para setembro enviar esse projeto. Vamos aguardar aí se de fato isso vai acontecer. Inclusive ontem, 2 vereadores pelo menos comentaram, um deles foi o vereador Barreto, o outro foi o vereador Ernesto, que sou eu por acaso, né, Antonelli? Comentamos por que o funcionalismo da prefeitura ganha tão pouco, às vezes, comparativamente com cidades próximas a nós, né? E eu sempre rememoro, o Barreto também rememorou ontem, essa questão da falta de reposição da inflação. Se isso acontecer neste primeiro ano de governo do prefeito Jô, talvez até setembro ele prometeu, quem sabe ele vai dar o reajuste inflacionário, pelo menos, pode estar repetindo os 8 anos de mandatos do próprio pai, que não reajustou a inflação do servidor público. O Titonelli deve lembrar bem disso. Isso significa, a grosso modo, assim, que quem ganha, por exemplo, isso eu falei ontem na Câmara, tipo R$ 1.200 hoje, pela Prefeitura, se tivesse recomposta a inflação nos 8 anos, quando o José Lívio foi prefeito, hoje esse funcionário teórico, estou falando de R$ 1.200, estaria ganhando R$ 2.000. Seria só com a reposição inflacionária desse período de 8 anos. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas é em torno disso, mostrando como, às vezes, a reposição de 4%, 5%, 6%, 7% ao ano acaba acumulando e fica com saldo negativo tão desfavorável como está acontecendo com os próprios servidores aqui de Avaré. Tá, ok? Então, isso é um dado que foi comentado ontem. Um abraço para o Paulinho Novaes, para a Márcia Rocha, que estão aí sintonizados também no Face, estão plugados aí no Facebook também. A gente agradece a preferência. Mais alguns temas que foram abordados aí. A questão dos postes foi um assunto bastante comentado por vários vereadores. A questão de prestação de contas nós solicitamos para que a Prefeitura explique quanto gastou com os tais postes. Alguém fez um comentário aí e que alguns vereadores estavam sendo incoerentes, entre eles eu e o Barreto, com relação à aprovação da lei orçamentária anual, onde está previsto a pintura de postes e uma verba de R$ 53 mil previstas para o ano de 2017. Nós fomos atrás dessa lei e aqui diz o seguinte: pintura de postes, está aqui o papel, pintura de postes, ornamentação urbana, não é pintura de postes CPFL, são esses postes ali do calçadão, os postes das praças públicas, é para isso que estava previsto e autorizada, e nesse sentido que nós votamos favoravelmente a essa lei, onde está incluído, um dos pequenos itens é esse, mas são os postes ornamentais, poste da CPFL, cuja finalidade colocar luz nas ruas, né? Deixar as ruas iluminadas, é ornamental? Claro que não é. Então são coisas diferentes. Está aqui, inclusive, o documento para a gente comprovar, para quem está vendo imagens dos nossos estúdios aí. Um abraço para o Lucas Bergamo, que também está plugado com a gente aí. Com relação à fazenda desapropriada perto do Duílio Gambini, aliás, fazenda desapropriada não, uma herança jacente do senhor Alberto Alanis Dabos. Ele não tem herdeiro, ele faleceu em São Paulo, ele tinha muitas propriedades e deixou uma fazenda de 68, 70 alqueires aqui na Água da Onça. Já é herança, o herdeiro desta área é a própria Prefeitura Municipal, pela falta de herdeiros
desse senhor que faleceu e deixou aí essa propriedade, além de propriedades lá em São Paulo. E ele deixou uma dívida no hospital que ele ficou internado até falecer, de por volta, dizem, de R$1 milhão. E há um processo que a Procuradoria Municipal está acompanhando através do Guazelli, e depois que nós estivemos lá há 15 dias atrás na Procuradoria, vendo isso, em seguida, nesse final de semana, saiu publicado um decreto tornando utilidade pública aquela área para eventual desapropriação amigável ou judicial daquela área. Eu achei muito estranho, levei para 3 advogados que também acharam estranho esse decreto do senhor prefeito. E se a área já é da prefeitura, por que pensar numa eventual desapropriação amigável ou judicial futura? Essa é a dúvida. Eu não sou advogado, fui perguntar, os advogados também pensaram como eu. É incabível, e quando você apropria uma área, você tem que especificar a finalidade da desapropriação. E o decreto nada diz. Então, fiz um requerimento solicitando explicações que o vereador Statti tentou contra-argumentar, que tem pessoas lá que estão ocupando a área, por isso que falei, tudo bem, vamos dar a resposta oficial para a gente, por que está desapropriando uma área que já é, certamente, se não é, no futuro será propriedade da prefeitura. Tá? São dúvidas que todo vereador tem o direito de questionar. Também, outro assunto que nós comentamos lá, também foi matéria de jornal, já comentamos aqui, a vinda de corretores de investimentos imobiliários de olho nos recursos depositados pela Vareprev. São 131 milhões, viu, Titonelli? Parte disso pertence a você, viu? Você que é funcionário público. 131 milhões de reais é mais ou menos isso que é o saldo. Já tem gente de olho nesse dinheiro. E os cidadãos, né, vieram aí, o pessoal que mexe com esse investimento imobiliário, em vez de conversar com os diretores da Vareprev, que estão fazendo um belíssimo trabalho, Roberto Surano, Oswaldo Bolsas Mendes, foram conversar com o prefeito. O prefeito nega, falou que, mas o jornal está dizendo que tem prova, sim, que estiveram lá no Paço Municipal tentando convencer o prefeito que não tem nada a ver com a Vareprev. A responsabilidade de gestão da Vareprev são dos seus diretores, diretor-presidente, diretor-tesoureiro, né? E que nós estamos, inclusive, tem eleição para, acho que me parece em breve, para escolher o gestor da Vareprev. Muito cuidado, senhores funcionários, senhoras funcionárias, botar gente séria lá. Eu acho que o mais correto é reconduzir o pessoal que lá está. O Roberto Surano vai ser candidato aí, inclusive, à presidência da Vareprev. Então, se não, acontece como aconteceu no passado. Vieram 2 corretoras aí na gestão do pai do atual prefeito, e a Euro e a Átrio, foram 2 corretoras, fizeram investimento no Banco da Amazônia e no outro banco, de 5 milhões cada uma dessas corretoras. Inclusive deu uma confusão, deu processo, e os diretores da época já foram condenados em segunda instância, viu, Titonelli? Já tem condenação aí, porque entendeu o Ministério Público que houve irregularidade naquela situação. Interessante que apenas quem virou réu foram apenas os diretores e não o prefeito da época, viu? Então, veja bem, então muita responsabilidade, e essa gestão da Vareprev tem essa responsabilidade. Conversei com um deles e realmente eles estão muito conscientes que tem que fazer investimentos desse recurso, mas em investimentos seguros, e a própria legislação diz que tem que ser banco oficial, né? A estação ferroviária também, nós comentamos ontem, a estação ferroviária, que é ali perto do fórum, está também em processo aí de solicitação de emissão de posse, termo de emissão de posse, tem 2 pessoas ocupando lá, e depende da retirada dessas pessoas para que ali realmente se torne um museu ferroviário. São alguns dos assuntos aí que foram abordados. Além disso, ontem vários projetos foram aprovados, inclusive um projeto que nós fizemos obrigando que as casas noturnas e boates da cidade tenham detector de metal. Isso foi aprovado por unanimidade ontem, e isso vai se tornar lei se o prefeito naturalmente sancionar.
Aliás, eu digo se, por quê? Ontem foi lida a pauta da próxima sessão e pelo menos 3 ou talvez 4 projetos aprovados, tanto um foi do Alessandro Rios, um foi da Dalgisa, outro foi do Flávio Zandonato, foram 3, se não me engano 4, o prefeito simplesmente vetou, viu? Veto total. Então, não quer colocar em prática aqueles projetos aprovados por vereadores que são de oposição, e um que nem é de oposição, que é o Alessandro. Então, vamos ver aí como é que a Câmara vai analisar esses vetos aí. Débora Furtado, um abraço, obrigado aí por acessar a nossa página. Outro assunto também comentado ontem foi a questão da capina química. Nos informaram, viu, Titonelli, que de manhãzinha, dia 8 de julho, das 6, 7 horas da manhã, tinha gente jogando aí produto química, provavelmente, supostamente, aqui no Largo São Benedito. Nós já fizemos a pergunta lá se o pessoal está usando capina química na cidade de Avaré. Eu tenho, inclusive, o texto aqui da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mostrando todo o mal que faz e a proibição que existe em toda a cidade brasileira com relação à capina química. Quem é Avaré, o pioneiro disso foi o Dr. Benami, que foi nosso colega de vereança de 2001 2004, quando elaborou essa lei, que teve repercussão nacional, inclusive uma boa iniciativa do Dr. Benami Francis Dickler. E aqui eu tenho a Secretaria de Estado da Saúde, tenho aqui a matéria, olha, uma nota técnica que, entre outros itens, é bem longo esse texto aqui, capina química, um problema de saúde pública. Há uma campanha hoje eliminando a capina química das cidades paulistas. Quanto à ilegalidade da capina química, são itens desse artigo. Não há nenhum agrotóxico permitido para uso no meio urbano e periurbano, todos estão sendo usados em desvio de uso. Também outro tópico, a capina química no meio urbano não tem amparo legal na legislação vigente no país e assim por diante, mostrando aí a preocupação tanto para pessoas como para animais, para plantas e tudo mais, da utilização e para o meio ambiente, da utilização da capina química em região urbana. Não pode, né? Então, estou afirmando que usaram agrotóxico aqui, mas há evidências, supostas evidências, que têm que ser esclarecidas com certeza. O envio das despesas do evento de carnaval foi solicitado também, e a pedido do pessoal lá do Abrigo Picolina, nós fizemos uma indicação também, solicitando aí que a Prefeitura reconsidere e suspenda a cobrança de ISS da entidade filantrópica Abrigo Picolina. Também foi uma indicação que nós fizemos, porque o belo trabalho que eles fazem lá, não há sentido nenhum da cobrança do ISS. Vamos ver se a Prefeitura atende a esse pedido, que não é nosso não, é lá do pessoal do Abrigo Picolina. Finalmente, os parabéns aí ao padre Ademar Domingos Roma, que no dia 9 de julho fez aí mostrou a toda a sociedade avarense o evento comemorativo do centenário do culto a São Benedito, trazendo a banda filarmônica de Portugal, de Vermoil, Pombal, uma região de Portugal, e a banda municipal de Laranjal Paulista, uma belíssima apresentação, que nós inclusive postamos aí na rede social, o vídeo que nós gravamos, já até comentamos aqui. Agora nós formalizamos um pedido aí de parabenização ao padre Ademar, aqui do nosso vizinho, né, da São Benedito. E vamos então direto a Brasília. Procuradores da República criticando Gilmar Mendes, o homem que fala pelos cotovelos, não, que coisa. E ele fez uma crítica, Gilmar Mendes fez uma crítica severa após a reunião com o presidente Michel Temer na calada da noite, mais uma vez, e domingo à noite. Um cinegrafista da Globo flagrou uma visita noturna, domingo à noite, não agendada com o presidente da República. Depois disso, no dia seguinte, a entrevista para todo lado, falando mal do Janot, que está pegando no pé do Temer e também de outros aí. Vamos lá. Os da República repudiaram as declarações que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez sobre o procurador-geral Rodrigo Janot. Em nota, o presidente da Associação Nacional, que representa 1.300 procuradores, José Robalim Cavalcante,
considerou deplorável e indigno o comportamento do ministro. Disse que Gilmar Mendes toma posições muito próximas da política partidária, revelando objetivos e opiniões pessoais descabidas e sem cuidado com o interesse público. Em uma entrevista concedida nesta segunda-feira para a Rádio Gaúcha, Gilmar Mendes criticou a atuação da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Na verdade, há muitos problemas, e não só em Brasília, mas também em Curitiba. Procurador não pode reescrever a lei, delegado não pode reescrever a lei, juiz não pode reescrever a lei. Logo depois, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é despreparado para o cargo. A Janot, eu considero o procurador-geral mais desqualificado que já passou pela Procuradoria. Porque ele não tem condições, na verdade, ele não tem preparo jurídico e nem emocional para dirigir um órgão dessa importância. A Procuradoria-Geral da República informou que não vai se pronunciar sobre as declarações. Rodrigo Janot está no segundo mandato como Procurador-Geral, eleito pelos próprios colegas e aprovado depois de sabatina no Senado. Na reeleição, Janot teve quase 80% dos votos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São exatamente 13h39. Gilmar Mendes é um caso a ser estudado, né? Até há pouquíssimo tempo ele não falava essas coisas. Chegou perto do Temer, a Procuradoria denunciando Temer, chegou perto do Aécio, aquele que conversa com frequência também com Gilmar Mendes, aí virou bicho, viu? Agora o Janot não serve para nada, é o pior procurador. Interessante, né? Quanto estava atrás do Palocci, estava atrás do Vacário, atrás do Lula, né? Ou omisso com relação à questão da Dilma. Aí o Gilmar ficava quietinho. Agora, de repente, ficou macho, né? Ficou macho no sentido de dar opinião que ele é o pior procurador que já existiu na República. Interessante, Gilmar Mendes age mais como político do que como ministro do STF, que não é pouco, né? Que coisa, não? Câmara de Vereadores convidando a todos aí para o dia 23 de agosto. Nós teremos uma sessão para conceder o título aí para o padre Délcio Augusto Soares, pelos relevantes serviços prestados, decreto legislativo da autoria do vereador Alessandro Rios Conforte, será às 7 horas da noite, lá na Câmara Municipal, dia 23 de agosto. Que dia cai dia 23 de agosto, meu amigo Titonelli? Você tem aí disponível ou não? Dia? É uma quarta? Quarta-feira. Então tá bom, tá dado o recado aí. Quem conhece o padre Délcio Augusto Soares, tá aí essa comunicação. Então, deixa eu dar um abraço aqui pro meu amigo Giba Soares. Tá parabenizando. Obrigado por você elogiar tanto, tá, não, Giba? Obrigado aí pelas suas palavras, viu? Um abração pro Cláudio Duarte, pro Flávio Zandoná, vereador, que esteve ontem na sessão compartilhando e participando com a gente. A Ilza Antônio Brasil, que sempre está conosco, a Toninha De Ângelo, Paulinho Novaes, o Giba Soares, Lucas Bergman, Cláudio Duarte, Gislaine Cristina Rodrigues Camargo, Nicolau Rodrigo, Silvia Rocha, Márcia Rocha, também Carol Albuquerque, a Débora Furtado e o Lau Batista. Todos amigos, amigas aí que estão sintonizados, estão aí acessando a nossa página, que eu vou compartilhar nesse momento com a página da rádio, né? Não podemos deixar de compartilhar aí com a página da rádio Cidadania. E vamos mais um bloco informativo? Vamos lá então, Nacional informando direto de Brasília.
aposentado Flávio Roberto de Souza, flagrado dirigindo um carro de luxo apreendido de Ike Batista em fevereiro de 2015, no Rio de Janeiro, foi condenado a 8 anos de prisão, a perda do cargo e da aposentadoria. O magistrado era responsável por julgar as ações penais envolvendo o empresário acusado por crimes contra o mercado financeiro. Flávio Roberto de Souza estava afastado do cargo desde março de 2015 por decisão do órgão especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. À exceção do bloqueio dos bens, todas as decisões tomadas por ele no caso de Ike foram anuladas. O juiz federal aposentado foi condenado por peculato e fraude processual em decisão anunciada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, responsável pela Lava Jato no Rio. Nas disposições finais, o juiz Bretas diz que o acusado possuía plena consciência dos fatos e de suas consequências, pois era magistrado federal com jurisdição criminal e, por isso, tinha conhecimento muito acima da média sobre a gravidade dos delitos. Ainda cabe recursos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13h44, entre outros acontecimentos que pudemos constatar lá na Câmara. O primeiro secretário da mesa diretora, o Sérgio Luiz Fernandes, conhecido como Cabo Sérgio, acabou na noite de ontem, dia 7 de agosto, com qualquer chance de um possível acordo entre seu partido PSC e o atual prefeito Jô Silvestre. O motivo de acordo com o vereador é a postura do atual secretário de Comunicação, Zena Araújo. Disse o Cabo Sérgio: conversei hoje com a presidente do partido e rompo com qualquer acordo que possa vir a existir com este governo. Sou oposição até que se resolva essa situação, que é o secretário de Comunicação. Aliás, estão havendo aí arestas, né, por parte tanto do radialista, que é secretário também, quanto o vereador. Aliás, vários vereadores têm sido muito criticados exatamente por esse radialista, que é também secretário. Além de Sérgio, o PSC possui mais uma cadeira no Legislativo, que é o Flávio Zantonin, que é o atual vice-presidente da Câmara. Zantonin, discursou na noite de ontem, também endossou as palavras do colega de partido. Está aí a situação cada vez mais difícil até para o prefeito, né? Tem pessoas, viu, Titonelli, que às vezes tomam certas posturas e acabam complicando outra, né? É isso mais ou menos o que aconteceu com relação ao secretário radialista, que não tem interlocução com a Câmara, não tem interlocução com parte da imprensa e vai no rádio falar mal dos agentes políticos, né? Então não é postura de secretário. Eu acho que eu já falei isso no começo, até para o bem do governo, se há alguma preocupação nesse sentido, né? O secretário de Comunicação não está colaborando para agregar. Ele eu falei ontem, é um desagregador por natureza, é desagregador. Então, se o prefeito acha que está bom assim, o problema não é meu, nem seu, né, Antonelli? É o problema do prefeito. Então, isso já deixamos claro a nossa posição como cidadão, como vereador, né? Eu acho que se o prefeito acha que deve manter o secretário de Comunicação, que mantenha. O ônus e o bônus são dele, de ambos os dois, vamos dizer assim, né? São 13h46. Obrigado, Isabel Cristina Guimarães. Vamos dar mais uma olhadinha nas manchetes aqui. Detran leiloa veículos apreendidos na região. Está aí na página do jornal do Ugunhê. E é possível que em breve tenhamos aí um programa com o Wilson, filho do Ugunhê, o Wilson Teixeira, que entende muito de música, entende muito, é um expert em viola, né? Então acho que em breve estaremos aí incluindo na grade de programação um programa com o Wilson Teixeira. Já temos conversado aí hoje, eu conversei com o pai dele, que é o Wilson Gunhê. Falei, vamos começar um programa lá, né? Já está meio conversado e provavelmente isso vai acontecer em breve. Mandar um abraço para a NT Chaveiros aqui, que fica na Avenida Paranapanema, 263-3732-1779 e o 997-611501.
telefone 24 horas do Nelson da NT Chaveiros. Também a ressonância magnética, que tem um telefone 3732-3264, das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. NT Chaveiros, além da UDI Ressonância Magnética, são apoiadores aqui dos 60 Minutos. E mais o Miranda Táxi, que você pode agendar com antecipação de 24 horas pelo 99729-9608, qualquer viagem para qualquer ponto do Brasil. Aqui para a cidade, em mediações, com certeza. É só ligar aí para o Miranda Táxi. Próxima matéria é História Hoje, ou Tutonelli? Tem mais o ENI. Então vamos a esse bloco informativo e voltamos já já. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. A Câmara pode votar hoje 3 medidas provisórias que perdem a validade na quinta-feira. Detalhes ao vivo com Graziele Bezerra. Com você, Graziele. Gilson, a mais aguardada é a MP que determina o pagamento da contribuição social do empregador sobre a folha de salários dos funcionários. Essa medida começou a valer em 1º de julho e a ideia do governo era reforçar o caixa da Previdência Social em mais de 4 bilhões de reais agora em 2017 e outros 12 bilhões no ano que vem. Também está na pauta a medida provisória que aumenta de 15 mil para 500 mil reais o valor máximo de multa aplicada a frigoríficos que assim infringirem legislação sanitária. E por fim tem a MP que autoriza estados, Distrito Federal e os municípios a usar dinheiro do imposto de renda e da multa sobre a regularização de ativos no exterior para cumprir o limite constitucional de gastos com a educação. Além de passar pela Câmara, essas MPs também precisam ser votadas pelo Senado até a quinta para continuarem valendo. Mas ontem, em entrevista à rádio CBN, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já adiantou que não vai dar tempo, não tem tempo hábil para votar essas medidas. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. A partir de hoje, os deputados retomam a discussão em torno da reforma política que tramita na Câmara e podem votar mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Uma das propostas que compõe o conjunto da reforma prevê a adoção do sistema de voto distrital misto a partir das eleições proporcionais de 2020. A mudança faz parte da proposta de emenda à Constituição, que está sendo analisada por uma comissão especial e pode ser votada em reunião convocada hoje pelos membros do colegiado. A produção industrial brasileira cresceu em 9 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE entre maio e junho, apesar de mostrar estabilidade na média nacional. As principais altas foram observadas no Rio de Janeiro, 3,1%, Amazonas, 2,8% e Pernambuco, 1,7%. Tiveram quedas entre maio e junho, Bahia, Rio Grande do Sul e Pará. Pelo menos 17 membros do grupo terrorista Estado Islâmico morreram hoje em bombardeios de aviões russos no leste da província de Homs. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, as forças aéreas russas e síria estão bombardeando os arredores de Al-Sunna em uma tentativa de avançar pelas imediações e fortificar a cidade diante de possíveis ataques dos jihadistas. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. 13 horas e 52 minutos, o DEI Ressonância Magnética conosco, Miranda Táxi e NT Chaveiros também. Um abraço para os amigos apoiadores aí, além da Farmaguide, da Clínica
de vacinas do Largo São Benedito. Um abraço também para o Átila Figueiredo, acessou nossa página, e a Márcia Regina de Freitas. Hoje muita gente acessando aí, gente nova acessando, a gente fica contente com o alcance da nossa transmissão também pelo Facebook. Centrais sindicais querem contribuição maior que a atual, o imposto deixará de existir em novembro, mas o governo edita uma medida provisória liberando contribuição e sem valor determinado. Não ia acabar a contribuição sindical? Agora, veja bem como o governo faz uma coisa e depois tem que desfazer. A pressão é da Força Sindical e da UGT, União Geral dos Trabalhadores, que querem, na verdade, que de 6% a 13% de um salário mensal sejam destinados anualmente ao financiamento das entidades. Antes o percentual era 4,5%. Não querem aumentar, inclusive. Né? Pois é, não com barulho desse. Juiz suspende a ação criminal contra 22 no caso de Mariana. A Justiça Federal suspendeu a ação contra 22 funcionários da Vale, da Samarco e da BHP Billiton, acusados de homicídio pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana. A tragédia deixou 19 mortos. Decisão acolhe tese da defesa de que a denúncia do Ministério Público Federal tem como base provas ilícitas. A velha história acorda rompendo aí o lado mais fraco, que é o pessoal morador lá daquela região. Um abraço para o Gabriel Teixeira aí acessando também a nossa página. Ontem teve o jogo da Chapecoense com o Barcelona, 5-0. Puxa vida, tem um abraço aí do Messi no Rochel, né? Que é o jogador da Chapecoense que acabou se salvando daquele triste episódio, daquele triste acidente. E Michel Temer faz agrado a Dória, tem a foto dos dois todos felizes, né? Que beleza. Primeira página do Estadão, Michel Temer e João Dória em São Paulo. O presidente distribuiu afagos e alçou o prefeito a condição de liderança nacional. O objetivo é receber a ajuda de Dória para obter apoio da bancada do PSDB à reforma da Previdência. Isso é o que na superfície fica. Mas o problema é que Dória também fez manchete ontem por causa de uma ovação, né, Tidona? Não foi ovacionado, não. Levou uma ovada, literalmente, lá na Bahia. Tanto a ACM Neto quanto o Dória, numa caminhada por Salvador, alguém despejou ovos nos dois agentes públicos. Produção industrial cresce em 9 de 14 locais em junho. Reforma política deve ter versão enxuta para aprovação rápida. Redução de PVA rendeu 13 milhões a Sérgio Cabral. Ex-governador teria recebido 144 milhões entre 2010 e 2016. Governo prorroga MP, medida provisória do novo Refis, e tenta negociar a aprovação. São algumas das manchetes aí que nós temos no site UOL. E para completar, Grande Salvador tem 29 homicídios em 2 dias, mais que o dobro da média. ONU denuncia tortura em protestos contra Maduro. Receita libera consulta do 3º lote de restituição do imposto de renda. O que mais que nós temos aqui? Idealizador do assalto ao Banco Central é baleado em tentativa de fuga. Foi o maior assalto do país, todo mundo se lembra, foi lá do Ceará, em Fortaleza. Alunos do Colégio Militar chamam Bolsonaro de salvação da nação. Jesus, pare o mundo que eu quero descer, Titonelli. Bota aquela música do Alcêndias aí. Metrô de São Paulo tem pane elétrica e passageiros têm que sair por túnel. E assim por diante, né? Pedro Correia tem delação homologada por ministro Fachin, que havia sido negada pelo Teori Zavascki. Carreta tomba e danifica 9 Mercedes 0 km de São Paulo, hein? Que preju, hein? 9 Mercedes zerinho ficaram danificados com o tombamento aí dessa carretada. São 13h57, eu tenho aqui História Hoje falando da saga de Emiliano Zapata, que foi revolucionário mexicano, isso há 138 anos atrás, foi quando ele nasceu. E também, para a gente completar, contratos abusivos, trocando em miúdo, vai dar uma ideia para a gente sobre esta questão. Uma boa tarde a todos, amanhã tem mais 60 minutos
Um abraço a todos os amigos que acessaram nossa página e a programação da Cidadania continua 104.9 www.radiocidadania.com.br e também aplicativos TuneIn e também Radiosnet no seu celular. Abraços. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. Emiliano Zapata Salazar nasceu em 8 de agosto de 1879 no pequeno estado de Morelos, no vilarejo de São Miguel Ananindeua. Naquele tempo, o país era dominado pela ditadura de Porfírio Dias, em uma sociedade predominantemente agrária. Grandes fazendas avançavam sobre as comunidades indígenas independentes, onde muitos índios caíam em escravidão por dívida, fenômeno social chamado peonagem. A família de Zapata não era rica e pertencia a uma espécie de classe média, os rancheiros. Solidário às causas populares, Emiliano era admirado por sua comunidade e aos 30 anos tornou-se chefe de Ananindeua. Zapata passou a se envolver nas lutas dos indígenas de Morelos e tentava recuperar para eles antigos títulos de propriedade, usando pressão sobre o governo local. Mas desanimado com a falta de ação do governo, Zapata formou o Exército Libertador do Sul, que se apossava à força de terras em disputa. Em 1911, Porfírio Dias perdeu as eleições para Madeiro, este favorecido por rebeliões de peões. Zapata liderava os camponeses do Sul e Pancho Villa liderava os do Norte. Mas a reforma agrária e eleições para presidente prometidas por Madeiro não saíram do papel. Zapata retira o apoio ao político e mantém sua milícia em atuação, o que gerou nova reação dos camponeses comandados por Zapata e Villa. Venustiano Carranza, comandante do Exército Constitucionalista, se alia aos dois líderes e as três forças conseguem derrubar Huerta em julho de 1914. Em uma convenção, Carranza torna-se chefe do governo federal, o que desagradou a Zapata, que esperava por eleições gerais e diretas com participação do povo. Carranza passou a oferecer uma recompensa pela cabeça de Zapata, sem sucesso. Até que no dia 9 de abril de 1919, um general que se fingiu simpático com a causa zapatista atrai Emiliano para o encontro. Era uma emboscada. Zapata foi alvejado por vários tiros e morreu. Em 1934, o presidente Lázaro Cárdenas promoveu uma reforma agrária nacional, atendendo às reivindicações indígenas e camponesas. Mito em seu país, ele foi retratado em filmes como Viva Zapata, de 1952, em que o líder é representado por Marlon Brando. História hoje. Redação de Leandro Martins. Um abraço após aí a história de Zapata. Até amanhã.